Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. Pode-se resumir, nos termos acima, o que Michel Foucault entende por biopoder: aquele domínio da vida sobre o qual o poder estabeleceu o controle. Mas sob quais condições práticas se exerce o poder de matar, deixar viver ou expor à morte? Quem é o sujeito dessa lei? O que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, condenada à morte e sobre a relação que opõe essa pessoa a seu ou sua assassino ou assassina? Essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que o político, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, faz do assassinato do inimigo seu objetivo primeiro e absoluto. A guerra, afinal, é tanto um meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito de matar. Se consideramos a política uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial o corpo ferido ou massacrado? Como eles estão inscritos na ordem do poder? Como se sabe, o conceito de estado de exceção tem sido frequentemente discutido em relação ao nazismo, ao totalitarismo e aos campos de concentração e extermínio. Os campos da morte, em particular, têm sido interpretados de diversas maneiras, mas como metáfora central para a violência soberana e destrutiva e como o último sinal do poder absoluto do negativo. Como diz Hannah Arendt, não há paralelos à vida nos campos de concentração. O seu horror não pode ser inteiramente alcançado pela imaginação, justamente por situar-se fora da vida e da morte. Em razão de seus ocupantes serem desprovidos de estatuto político e reduzidos a seus corpos biológicos, o campo é, para Giorgio Agamben, o lugar no qual se realizou a mais absoluta condício inumana que já se deu sobre a Terra. Na estrutura político-jurídica do campo, acrescenta, o estado de exceção deixa de ser uma suspensão temporal do Estado de Direito. De acordo com Agamben, ele adquire um arranjo especial permanente que se mantém continuamente fora do estado normal da lei. A modernidade esteve na origem de vários conceitos de soberania e, portanto, da biopolítica. Desconsiderando essa multiplicidade, a crítica política contemporânea, infelizmente, privilegiou as teorias normativas da democracia e tornou o conceito de razão um dos elementos mais importantes tanto do projeto de modernidade quanto do território da soberania. A partir dessa perspectiva, a expressão máxima da soberania é a produção de normas gerais por um corpo, povo, composto por homens e mulheres livres e iguais. Esses homens e mulheres são considerados sujeitos completos, capazes de autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação. A política, portanto, é definida duplamente: um projeto de autonomia e a realização de acordo em uma coletividade mediante comunicação e reconhecimento. É isso, dizem-nos, que a diferencia da guerra. Em outras palavras, é com base em uma distinção entre razão e desrazão, paixão, fantasia, que a crítica contemporânea foi capaz de articular uma certa ideia de política, comunidade, sujeito, ou mais fundamentalmente, do que abarca uma vida plena, de como alcançá-la e, nesse processo, tornar-se agente plenamente moral. Nesse paradigma, a razão é a verdade do sujeito,
e a política é o exercício da razão na esfera pública. O exercício da razão equivale ao exercício da liberdade, um elemento-chave para a autonomia individual. Nesse caso, o romance da soberania baseia-se na crença de que o sujeito é o principal autor controlador de seu próprio significado. Soberania é, portanto, definida como um duplo processo de auto-instituição e autolimitação, fixando em si os próprios limites para si mesmo. O exercício da soberania, por sua vez, consiste na capacidade da sociedade para a autocriação pelo recurso às instituições, inspirado por significações específicas e imaginárias. Tais formas de soberania estão longe de ser um pedaço de insanidade prodigiosa ou uma expressão de alguma ruptura entre os impulsos e interesses do corpo e da mente. De fato, tal como os campos da morte, são elas que constituem o nomos do espaço político em que ainda vivemos. Além disso, experiências contemporâneas de destruição humana sugerem que é possível desenvolver uma leitura da política, da soberania e do sujeito diferente daquela que herdamos do discurso filosófico da modernidade. Em vez de considerar a razão a verdade do sujeito, podemos olhar para outras categorias fundadoras menos abstratas e mais palpáveis, tais como a vida e a morte. Pertinente a um projeto como esse é a discussão de Hegel sobre a relação entre a morte e o devir sujeito. A concepção da morte, para Hegel, está centrada em um conceito bipartido de negatividade. Primeiro, o ser humano nega a natureza, negação exteriorizada no seu esforço para reduzir a natureza às suas próprias necessidades. E, em segundo lugar, ele ou ela transforma o elemento negado por meio de trabalho e luta. Ao transformar a natureza, o ser humano cria um mundo, mas no processo, ele ou ela fica exposta à sua própria negatividade. Sob o paradigma hegeliano, a morte humana é essencialmente voluntária. É o resultado de riscos conscientemente assumidos pelo sujeito. De acordo com Hegel, nesses riscos, o animal que constitui o ser natural do indivíduo é derrotado. Em outras palavras, o ser humano verdadeiramente torna-se um sujeito, ou seja, separado do animal, na luta e no trabalho pelos quais ele ou ela enfrenta a morte, entendida como a violência da negatividade. É por meio desse confronto com a morte que ele ou ela é lançada no movimento incessante da história. Tornar-se sujeito, portanto, supõe sustentar o trabalho da morte. Sustentar o trabalho da morte é precisamente como Hegel define a vida do espírito. A vida do espírito, ele diz, não é aquela vida que tem medo da morte e se poupa da destruição, mas aquela que pressupõe a morte e vive com isso. O espírito só alcança sua verdade quando descobre em si o desmembramento absoluto. A política é, portanto, a morte que vive uma vida humana. Essa também é a definição de conhecimento absoluto e soberania, arriscar a totalidade de uma vida. Georges Bataille também oferece compreensões críticas sobre como a morte estrutura a ideia de soberania, política e sujeito. Bataille desloca a concepção de Hegel das ligações entre morte, soberania e sujeito de pelo menos 3 maneiras. Em primeiro lugar, ele interpreta a morte e a soberania como paroxismo de troca e superabundância, ou, para usar sua própria terminologia, excesso. Para Bataille, a vida é falha apenas quando a morte a toma como refém. A vida em si só existe em espasmos e no confronto com a morte. Ele argumenta que a morte é a putrefação da vida, o fedor que é, ao mesmo tempo, sua fonte e condição repulsiva. Portanto, embora destrua o que era para ser, apague o que supostamente continuaria a ser e reduza a nada o indivíduo, a morte não se limita ao puro aniquilamento do ser.
Pelo contrário, é essencialmente autoconsciência. Além disso, é a forma mais luxuosa da vida, ou seja, de efusão e exuberância, um poder de proliferação. Ainda mais radicalmente, Bataille retira a morte do horizonte da significação. Isso está em contraste com Hegel, para quem nada se encontra definitivamente perdido na morte. De fato, a morte é vista como detentora de grande significação, como um meio para a verdade. Em segundo lugar, Bataille firmemente ancora a morte no reino do dispêndio absoluto, a outra característica da soberania. Enquanto Hegel tenta manter a morte dentro da economia do conhecimento absoluto e da significação. A vida, além da utilidade, diz Bataille, é o domínio da soberania. Sendo esse o caso, a morte é o ponto no qual destruição, supressão e sacrifício constituem um dispêndio tão irreversível e radical e sem reservas que já não podem ser determinados como negatividades. A morte é o próprio princípio do excesso, uma antieconomia. Daí a metáfora do luxo e do caráter luxuoso da morte. Em terceiro lugar, Bataille estabelece uma correlação entre morte, soberania e sexualidade. A sexualidade está completamente associada à violência e à dissolução dos limites de si e do corpo por meio de impulsos orgíacos e excrementais. Como tal, a sexualidade diz respeito a duas formas principais de impulsos humanos polarizados: excreção e apropriação, bem como o regime dos tabus em torno deles. A verdade do sexo e de seus atributos mortais residem na experiência da perda das fronteiras que separam realidade, acontecimentos e objetos fantasiados. Para Bataille, a soberania tem muitas configurações, mas em última análise é a recusa em aceitar os limites a que o medo da morte teria submetido o sujeito. O mundo da soberania, Bataille argumenta, é o mundo no qual o limite da morte foi abandonado. A morte está presente nele, sua presença define esse mundo de violência, mas enquanto a morte está presente, está sempre lá apenas para ser negada, nunca para nada além disso. O soberano, conclui, é ele quem é, como se a morte não fosse. Não respeita os limites de identidade mais do que respeita os da morte. Ou ainda, esses limites são os mesmos. Ele é a transgressão de todos esses limites. Uma vez que o domínio natural de proibições inclui a morte, entre outras, por exemplo, sexualidade, sujeira, excrementos, a soberania exige que a força para violar a proibição de matar, embora verdadeira, estará sob condições que o costume define. E ao contrário da subordinação sempre enraizada na alegada necessidade de evitar a morte, a soberania definitivamente demanda o risco de morte. Ao tratar a soberania como a violação de proibições, Bataille reabre a questão dos limites da política. Política, nesse caso, não é o avanço de um movimento dialético da razão. A política só pode ser traçada como uma transgressão em espiral, como aquela diferença que desorienta a própria ideia do limite. Mais especificamente, a política é a diferença colocada em jogo pela violação de um tabu.